Pronto, continuando. Infelizmente em vez de eu pausar, eu fiz foi parar o vídeo, mas não tem nada não. Então, vou continuar do vídeo anterior, tá bom? Agora são pronomes possessivos. O que são pronomes possessivos? São aqueles que indicam posse, tá bom? Posse, o que é meu, o que é teu, o que é nosso. Posse, tá bom? Então, quais são esses? Do singular, meu, minha, teu, tua, nosso, nossa, vosso, vossa, tá bom? Seu, sua. Deixa eu ver se essa câmera tá pegando direito. Tá pegando, sim. E do plural, meus, minhas, teus, tuas, nossos, nossas, vossos, vossas, seus, suas. Tia, quando é que eu devo usar? Bom, essa é minha blusa. Qual seria o pronome? Minha. Então, você já tem que reconhecer quais são esses pronomes que tem na cabecinha, tá bom? Vamos lá. Qual é o pronome nessa frase? O teu carro é bonito. Teu é o pronome que indica o quê? Posse. De quem é o carro? O carro é teu. Então, esse aqui é o pronome possessivo, tá bom? Ó, nossa escola é bonita. Qual é o pronome nessa frase? Nossa. Por quê? Porque a escola é nossa. Posse, pronome possessivo. Então, quando você for avaliar a questão que tenha pronome possessivo, você pensa que pronome possessivo vem de posse. O que é meu, o que é teu, o que é nosso, tá bom? O que é seu. Por exemplo, pronto. O seu cabelo é bonito. Eu tô conversando com a minha amiga e eu digo assim, nossa, o seu cabelo é bonito. Qual é o pronome? O seu cabelo é bonito. Pronome seu, que indica de quem? O cabelo é dela. A posse, tá bom? É dela, o cabelo é dela. Então, você vai avaliar e pensar que pronome possessivo indica posse, tá bom? Vamos seguir. Continuando, deixa eu virar a câmera bem pra ali, que agora a gente vai pra outra parte, tá, gente? Deixa eu ver se vai ficar aqui bom pra vocês. Pronto, ficou ótimo. Vamos lá. Pronomes indefinidos. O que seria o pronome indefinido? Pronome indefinido, o nome já diz, é indefinido. Eu não sei quem fez, eu não sei quanto é. Exemplos: algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, vários, alguém, ninguém, tanto, nada. Tudo isso é um pronome indefinido. Na prática, por exemplo, Maria Júlia está assistindo esse vídeo. Vou dizer assim: Maria Júlia, todo mundo chegou hoje. Aí ela vai dizer: todo mundo quem, tia? Ah, todo mundo. Eu tô falando quem foi que chegou? Não, eu tô dizendo que todo mundo chegou. Indefinido, tá bom? Se eu disser assim: Gabriel, traz um pouco de água pra mim. Pouco. Aí ele vai dizer: mas pouco quanto, tia? Pouco, traz pouco. Aí ele traz um dedinho de água. Eu vou dizer: mas poxa, Gabriel, só isso. Aí você vai dizer o quê? Ah, você pediu para eu trazer pouco. Eu não sei quanto é. Você disse pouco. Você consegue entender na prática? O pronome definido não define exatamente o que eu quero. Por isso, nome indefinido, tá bom?
A menina falou para alguém do segredo. Contou para alguém do segredo. A menina contou a alguém o segredo. Aí você vai dizer, mas contou para quem? Ah, não sei, foi para alguém. E quem é essa pessoa? Vocês conseguem entender? O pronome indefinido não tem definição. E o que vocês têm que ter na cabecinha? Quais são esses pronomes e a aplicação deles. Se vocês sabem que o pronome indefinido é algo que não define, né? Ah, eu tô com vontade de comer muito... Não, peraí, deixa eu ver um outro exemplo que fique melhor. Traz pra mim, pronto. Eu quero um sapato. Eu tenho vários sapatos. Aí eu usei um e não deu certo no meu pé. Aí eu digo assim pra minha filha, Paloma, pega lá outro sapato. Mas qual, mãe? Outro. Como é que ela vai saber qual ela tem que trazer? Se tem vários, né? Outro é pronome indefinido. Vocês não conseguem entender? Sempre ele não vai ter uma definição, ele vai deixar assim, alguém quem, algum que, ninguém, mas quem, entendeu? Muito, mas qual é a quantidade? Muito pode ser, né? É uma quantidade indefinida, muito. Depende do ponto de vista, né? Por exemplo, se eu disser pra vocês aqui, chega um aluno dizendo assim, tia, não tem mais álcool. Eu vou dizer, ué, mas tem um monte. Não tem um monte, olha só. Entende como é algo indefinido? Vamos lá. Espero que vocês tenham entendido. Eu estou tentando fazer de uma forma que fique fácil a compreensão, tá bom? Vamos lá. Pronomes interrogativos. O que são pronomes interrogativos? São aqueles usados para a construção de perguntas. Atenção, viu? Porque o pronome interrogativo, ele se confunde com o pronome relativo. O pronome interrogativo basicamente é quase os mesmos exemplos, só que a aplicação é totalmente diferente. O pronome interrogativo, ele é usado para a construção de pergunta. Onde você vai? Qual a sua comida preferida? Que horas é? Quais são os filmes que vai passar na televisão hoje? Como você gosta de... não sei, vamos pensar aqui num exemplo. Quando, por exemplo? Quando você vai na minha casa? Quem vem com você? Entenderam? O pronome interrogativo, ele é uma construção de uma frase. Ele sempre vai vir com o intuito de uma pergunta, tá bom? Então, o pronome interrogativo, ele sempre vem com a construção de uma pergunta. É uma frase? Mas é iniciada com uma pergunta. Olha só, os exemplos todos que eu falei, vou colocar aqui. Onde você mora? Você consegue ver? É uma frase? Sim, tia, é uma frase, mas é uma pergunta. Eu estou usando onde, que é um pronome interrogativo, para eu elaborar uma pergunta. Então, sempre, o pronome interrogativo, ele é com o objetivo de construir uma pergunta, tá bom? O pronome relativo, não. O pronome relativo é totalmente diferente. Por isso que eu estou dizendo que tem que ter atenção, porque pode ter pegadinha na hora da prova, tá bom? O pronome relativo, você acompanha aqui, ó, os exemplos. Que, tá vendo? Que tem também aqui. Quem, quando, como, onde. Você percebe que são os mesmos exemplos. Mas, como eu já falei, o interrogativo é para a construção de uma pergunta, o relativo não. Eles são usados quando eles relacionam um termo anterior ao outro circunstancial. O que é isso, tia? Eu não entendi nada. Vamos lá. Verifique. Olha essa frase. Ela gosta de quem gosta dela. Ou quem aqui?
Aqui ele é um pronome relativo. Por quê, tia? Primeiro porque ele não está indicando pergunta nenhuma. Não estou vendo pergunta nenhuma aqui. E porque ele está ligando uma oração a um termo circunstancial. Ela gosta de quem gosta dela. Você está vendo? Ele relaciona com o termo anterior. O quem relaciona com o termo anterior e vai relacionar com o termo circunstancial, que é o restante da frase, tá bom? Então, eu vou explicar mais um pouquinho, porque eu não quero que fique dúvida. Interrogativo é o que indica a pergunta, isso aí eu já repeti, já estou me repetindo demais. E pronomes relativos são aqueles que não indicam pergunta e que ligam um termo anterior, tá bom? Ela gosta de quem? Ela gosta de quem? Tá vendo que esse quem? Essa primeira oração aqui está sendo totalmente ligada com o termo? Então, esse aqui, que é o relativo, pronome relativo, está ligando a um termo anterior e vai se ligar a um termo circunstancial, tá bom? Então, o pronome relativo sempre vai estar no meio de uma frase. É a dica que eu posso dar para ficar mais fácil. Além de que vocês podem indicar, podem considerar, se não é uma pergunta, é um pronome relativo. Se cair na prova um que, quem, como, para você dizer quais desses são pronomes relativos e quais são pronomes interrogativos, aí você vai lembrar. Interrogativo é quando gera uma pergunta. Então, vocês vão ler, questão de interpretação, vão ler a frase. Se for pergunta, pronome interrogativo. Se não for pergunta, pronome relativo. Ok? Vamos para o período simples, composto, porque também vai cair na prova. Deixa eu ver se tá bem direitinho. Tá. Vamos lá. Gente, de pronome era isso, tá bom? Todos os pronomes foram passados para vocês. Também tá no roteiro período simples, composto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. O que é o período simples? Vocês sabem o que é verbo, né? A tia cansa de falar. Verbos são ações, estados ou fenômenos da natureza. Por exemplo, comer. Qual é a ação dela? Ela está comendo. Ficar. Qual é o estado dela? Ela está ficando. E choveu. Fenômeno da natureza, que também é um verbo, tá bom? Então, quando eu falo em período, eu falo em uma oração. E o que é oração? Oração é toda frase que tem verbo. Na oração é obrigado ter verbo, tá bom? Não existe oração sem verbo. Por exemplo, Paula dorme muito. Mentira, né? Que vocês sabem que eu nem durmo. Vamos lá. Paula dorme muito. Quantos verbos tem nessa frase? Só um, né? Só dorme. É a única ação que a Paula está fazendo aqui nessa frase. Ela está dormindo. Tá vendo como é uma oração? Por que, tia? Porque tem verbo. Toda oração tem verbo. E se eu tenho um verbo, é um período simples. Então, na hora da prova, vocês vão ler a provinha. Ler a questão com atenção. E aí, vocês vão pensar, peraí, a tia disse que período simples é quando só tem um verbo. Então, se nessa frase só tem um verbo, então ele é um período simples. Agora, período composto não. Tem mais de um verbo, tá bom? Vai ter 2, 3, 4, assim sucessivamente. Vamos lá. Paula dorme muito porque comeu feijoada demais. Olha só essa frase. Paula dorme muito porque comeu feijoada demais. Aí você vai pensar, verbo é o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Qual foi a ação da Paula? Primeiro, eu estou dizendo que a Paula dorme. Depois eu digo por quê? Porque ela comeu. Então, qual foi a ação da Paula? Dormiu e comeu. Paula dorme e come. Eu tenho 2 verbos nessa oração. Se eu tenho
mais de um verbo, então é um período composto. Ok? Vamos lá. Sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? Lembra lá das nossas aulas de como encontrar o sujeito simples, composto? Então, vamos lá. Só para relembrar aqui. Vou apagar aqui, tá, gente? Que aí qualquer coisa vocês tiverem dúvida, vocês voltam no vídeo. Ai, quase eu apagando um negócio aqui. Pronto, deu certo. Eu ia apagando aqui agora a matéria que eu ia passar. Vamos lá. Sujeito, né? Vamos lá. André tem medo do escuro. Aí você pergunta, quem tem medo do escuro? André. Então aqui tem um sujeito simples. Só uma pessoa faz a ação. Desculpa a minha letra, tá? Que eu tô copiando rápido. Vamos lá. André e Alan têm medo do escuro. Quem tem medo do escuro? André e Alan. Então aqui tem um sujeito composto. Tia, vai cair isso na prova? Não. Vai cair sujeito indeterminado. Mas eu tenho que passar para vocês lembrarem o que é esse tal de sujeito, tá bom? Vamos lá. O sujeito, tá vendo aqui? Sujeito simples e composto, eu consigo identificar. Eu sei que aqui quem tem medo do escuro é o André. Assim como eu sei que aqui é o André e o Alan. E aqui? Falaram mal de mim. Quem falou mal de mim? Não sei. Eu só sei que falaram. Sujeito indeterminado. Por que indeterminado? Porque eu não estou sabendo identificar, eu não estou conseguindo identificar quem falou mal de mim. Comeram todo o bolo. Mas quem comeu? Sei, eu não sei quem comeu. Eu só sei que comeram. Sujeito indeterminado por quê? Porque alguém fez uma ação. Só não sei quem é, tá bom? Então, sempre o sujeito indeterminado, ele vai aparecer inicialmente com um verbo. Falaram, comeram, andaram, dormiram, visitaram. Mas eu não sei quem foi que fez, tá bom? Outra dica importante. Sempre o sujeito indeterminado tem esse verbo assim, ó, com no final. Sempre, o sujeito indeterminado, ele aparece com o verbo assim, como eu falei, falaram, comeram, andaram, usaram minha roupa, fiquei chateada. Cheguei em casa e eu vi que tinham usado minha roupa, usaram a minha roupa. Agora quem usou? Não sei, só sei que alguém fez essa ação. Sujeito determinado sempre é assim. Eu sei que foi feita uma ação, eu sei que foi feita alguma coisa, não sei quem foi, não consigo identificar. E sempre o verbo vem com esse tá? A-M no final da palavra, ok? Agora a oração sem sujeito. Como é que a gente faz para identificar uma oração sem sujeito? Vamos lá. Vou apagar aqui para a gente ter espaço para fazer, tá bom? Oração sem sujeito tem 3 tipos de oração sem sujeito. Quando indica fenômeno da natureza, por exemplo, choveu a noite toda. Fenômeno da natureza, choveu. Não tem sujeito nenhum, desculpa. Não tem sujeito nenhum nesta frase. Choveu a noite toda. Pronto. Trovejou demais. Tá aí, trovejou demais. Eu não encontro um sujeito. Por quê? Porque tem um fenômeno da natureza. Então, toda oração que tiver um fenômeno da natureza é uma oração sem sujeito. Outra dica, quando tiver no início da frase da oração, o verbo haver ou o verbo fazer. Por exemplo,
Pronto. Além da oração com o fenômeno da natureza, a oração sem sujeito também pode ser quando o verbo estiver estiver no tempo haver ou fazer, tá bom? Por exemplo, havia dias que queria ir no restaurante. Havia é do verbo haver. Se é do verbo haver, não tem sujeito, ok? Faz tanto tempo que não falo com você. Faz do verbo fazer. Se o verbo está no tempo haver ou fazer, ele não tem sujeito. Essa oração é sem sujeito, tá bom? Então, relembrando, oração sem sujeito. Quando indica fenômeno da natureza, choveu muito, trovejou muito, amanheceu lindo, tudo isso, oração sem sujeito, fenômenos da natureza. Quando o verbo estiver no haver ou fazer. Havia dias que eu queria falar com você, havia muita gente naquele lugar, verbo haver, oração sem sujeito. Verbo fazer também. Faz tanto tempo que não falo com você. Fazia muitos dias que eu queria lhe ver. Toda vez que tiver um verbo haver ou fazer, é uma oração sem sujeito. Tá bom? Eu quero que vocês assistam esse vídeo, porque amanhã na aula vai ser exercício desse vídeo, tá bom? Beijo!